Que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, fortalecendo-nos e abençoando-nos em todos os nossos caminhos. Que a palavra de Deus nos torne cada vez mais fiéis, mais firmes para o serviço, para a honra do nosso Senhor Deus. Hoje, irmãos, nós vamos ler o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 3 ao verso de número 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Nos versos 1 e 2 deste capítulo 2 de Timóteo, 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala para Timóteo fortalecer-se na graça do Senhor Jesus Cristo, fala que ele deveria ser fiel e também transmitir aquilo que ele tem ouvido do apóstolo Paulo para outras pessoas, para que formem mais pessoas fiéis que possam proclamar e continuar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. No versículo 3 ao versículo 7, o apóstolo Paulo começa a dar alguns exemplos de como que de fato nós seremos fiéis. Para sermos fiéis ao Senhor, nós devemos agir como o soldado, como o atleta e como o agricultor. E nós vamos ver como o apóstolo Paulo faz e trabalha estas ilustrações. A primeira ilustração que o apóstolo Paulo coloca é sobre o soldado. E ele diz que o soldado, ele não se apega aos assuntos desta vida. Ele está disposto a servir unicamente aquele que o arregimentou. Nós podemos entender isto, que há tantas coisas neste mundo que podem tomar a nossa atenção e tirar-nos do foco principal, que é servirmos verdadeiramente a Deus de todo o nosso coração. Então, assim como o soldado, nós devemos nos desapegar das coisas deste mundo e nos apegarmos firmemente ao Senhor Jesus Cristo e lutarmos por Ele, e batalharmos por Ele, e nos esforçarmos, e se possível for, e se preciso for, até mesmo morrer por Ele. Assim como um soldado faz, assim nós também devemos fazer. A segunda analogia que o apóstolo Paulo usa é sobre o atleta. E ele diz que o atleta só é coroado se ele agir segundo as normas. É importante nós entendermos essa expressão, agir segundo as normas, de acordo com o tempo em que foi escrito. Por quê? Todo atleta, para participar das Olimpíadas naquela época, ele deveria jurar que treinou excessivamente durante 10 meses. Ele deveria mostrar que o seu treino foi rigoroso e que ele se dedicou realmente para poder participar. Ou seja, agir segundo as regras é um treinamento rigoroso para que ele pudesse participar e assim poder lutar para conquistar a coroa. O que essa ilustração nos mostra é que nós, assim como o atleta, devemos treinar arduamente para servirmos ao nosso Deus. Nós devemos treinar constantemente, devemos treinar a nossa leitura da palavra de Deus, o nosso conhecimento, para podermos
compreender o que a palavra de Deus nos ensina e poder ensinar outras pessoas para que vivam de uma maneira coerente segundo a palavra. Não adianta nós apenas falarmos, olha, eu vou falar de Cristo, se eu não tenho conhecimento de Cristo, se eu não tenho conhecimento das Escrituras. Eu preciso conhecer, e para conhecermos é preciso de um treinamento, é preciso que nós nos esforcemos, que nós nos dediquemos. Para nós ensinarmos, é preciso que nós tenhamos autodisciplina, para que nós vivamos aquilo que nós aprendemos e ensinamos. É algo rigoroso, é algo que nós devemos nos dedicar para obedecer e viver segundo a norma do Senhor Jesus Cristo. Assim como o atleta se dedica, se esforça, se empenha, assim também nós devemos nos dedicar, empenhar-nos para fazermos a vontade do nosso Deus, para servirmos fielmente o nosso Deus em todas as coisas. Por fim, o apóstolo Paulo usa o exemplo do lavrador que trabalha. O lavrador, ele tem que trabalhar constantemente. Mesmo depois da colheita, ele ainda tem que trabalhar. O seu trabalho não cessa. Após a colheita, ele tem que preparar o solo para uma nova plantação, tem que irrigar, tem que trabalhar tudo novamente para que ele possa colher a sua próxima safra. O trabalho é um trabalho incansável, um trabalho que não pode cessar de forma alguma. Assim também nós, como cristãos, devemos trabalhar incansavelmente no serviço do Senhor. Devemos colocar a nossa vida nesse serviço. Não podemos pensar que já está feito. Eu já fiz o bastante. Não é assim que o lavrador ele trabalha. Não aquele que quer colher de fato os seus frutos. Ele trabalha. Ele não vê o tempo, não se preocupa com o tempo. Eu tenho que fazer isto. Mas está chovendo, não vou fazer. Ou está muito quente, não vou fazer. Não importa, ele tem que trabalhar, faça chuva, faça sol, ele trabalha para que ele possa colher os seus frutos. Assim nós, para colhermos os nossos frutos e para participarmos dos nossos frutos, para recebermos também como galardões os nossos frutos, devemos trabalhar. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Isto resume o que este versículo quer dizer. E que nós possamos trabalhar incansavelmente também na obra do nosso Deus. Paulo citou 3 exemplos: do soldado, do atleta e do lavrador. Todos esses exemplos mostram como o cristão deve envolver-se no trabalho do Senhor. Mas uma coisa deve ser destacada, lá do verso número 3, que diz assim: participa comigo dos sofrimentos. O que nós vemos é que para nós servirmos a Cristo, nós vamos sofrer por Ele. É uma vida de sofrimento, é uma vida de dedicação, é uma vida que o mundo rejeita, porque não consegue ver a vitória depois da luta, porque não consegue ver as recompensas depois do esforço. Mas nós, como cristãos, enfrentamos as dificuldades, porque o que nos aguarda é uma vida com o Senhor, uma vida plena de alegria, de felicidade e na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja nos abençoando e que nós possamos sofrer pelo Evangelho, para o amor do nosso Deus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja nos abençoando. Vamos orar. Santo e eterno Deus, que nós estejamos dispostos a sofrer pelo Teu Evangelho, sabendo das recompensas que nós alcançamos por fazermos o melhor para Ti. Que nós possamos nos dedicar
realmente ao teu trabalho, fortalecer-nos e sermos incansáveis para a glória do teu nome. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.